Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, agora um novo volume, volume 6. Iniciando a semana 1 com o tema vírus, e esse conteúdo você encontra nas páginas 32 a 35 do PET, volume 6. Vamos falar sobre vírus. Os vírus são seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes menores que as bactérias. Somente podem ser vistos utilizando o microscópio eletrônico e não possuem organização celular. Então aqui está uma imagem, de um microscópio eletrônico. Ele é um microscópio mais avançado, utilizado para visualizar estruturas muito pequenas que um microscópio convencional não conseguiria nos mostrar. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica feita do coronavírus. Então é assim que eles são visualizados, ao microscópio eletrônico. Os vírus não possuem membrana plasmática, citoplasma, organelas e nem núcleo celular. Então eles não possuem uma organização celular. Inclusive é por isso que muitos cientistas, não os consideram seres vivos. São constituídos basicamente por uma cápsula de proteínas que abriga no seu interior, o material genético, seja DNA ou RNA. Não precisa se preocupar com esses termos aqui, a gente ainda vai aprender a diferença desses dois, DNA e RNA. Só pensem que é o material genético. Certos vírus possuem um envoltório, também chamado de envelope externo ou capsídeo. Esses vírus são denominados de vírus encapsulados ou vírus envelopados. Vamos falar das características gerais dos vírus. Eles são acelulares, ou seja, eles são organismos que não possuem células. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles apenas conseguem se reproduzir no interior de células de outros organismos. Então, fora de uma célula, ele é uma estrutura inerte. Ele só consegue se desenvolver, ele se reproduzir, estando parasitando, estando no interior de uma célula de um outro organismo. Eles não apresentam metabolismo próprio, ou seja, não acontecem reações químicas, para o metabolismo desses seres. Então, um organismo com células, no interior das suas células, acontecem inúmeras reações, reações químicas necessárias para a produção ou degradação de substâncias, entre outras atividades necessárias para o funcionamento daquela célula, para o funcionamento do organismo como um todo, Mas como os vírus não possuem células, estruturas celulares, eles também não apresentam metabolismo. Os vírus causam doenças ou infecções chamadas de viroses. Eles podem parasitar bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais. Então, vírus não são exclusividades dos seres humanos, Todos os seres vivos podem ser contaminados por essas estruturas, denominadas vírus. São responsáveis por inúmeras doenças em seres humanos, como cachumba, rubéola, raiva, sarampo, dengue, gripe, resfriados, herpes, febre amarela, AIDS e poliomielite, dentre outras. Atualmente, estamos vivendo uma pandemia viral conhecida como Covid-19, causada pelo coronavírus. Registros da doença iniciaram-se no ano de 2019, mas a identificação do agente causador e as consequências dessa infecção só ocorreram no ano de 2020. Responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse. A transmissão da Covid-19 ocorre de uma pessoa para outra por meio do contato com gotículas respiratórias. Assim sendo, uma das medidas para se prevenir é evitar locais com aglomeração de pessoas e também a utilização da máscara, e a constante higienização das mãos com o álcool em gel ou com água e sabão. Em termos populacionais, as doenças infecciosas podem ocorrer nas condições de epidemia, quando uma determinada doença se espalha rapidamente e atinge um grande número de pessoas em uma região. Surto é uma forma particular de epidemia em que todos os casos estão relacionados entre si.
Endemia, quando uma doença se mantém em frequência praticamente constante em uma determinada região. E pandemia, que é o que nós estamos vivendo atualmente, né? Quando uma determinada doença atinge mais de um continente em uma onda epidêmica que pode se prolongar por anos. Vamos falar da vacinação. No século XVIII, o médico inglês Edward Jenner, que viveu de 1749 a 1823, utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente grave na época. A varíola representa a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Nós temos uma imagem com o vírus da varíola através de microscopia eletrônica colorida artificialmente. A vacina é uma importante forma de imunização ativa, quando o próprio corpo produz os anticorpos e baseia-se na introdução do agente causador da doença, atenuado ou inativado, ou de substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa, de modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Então, numa vacina estão presentes ou o vírus, né, atenuado ou inativado, ou seja, um vírus dormente que não tem capacidade de se desenvolver, de se reproduzir ou de causar algum dano no nosso organismo, né? Ou então substâncias que esses vírus produzem quando estão contaminando, né, o corpo, quando contaminam o corpo de uma pessoa. Então, essas substâncias, né, em pequenas quantidades, são introduzidas no organismo e então acontece uma imunização ativa, ou seja, o corpo ele é estimulado a produzir anticorpos contra aquele vírus, né, aquelas substâncias. Então, quando o corpo entrar em contato verdadeiramente com aquele vírus, ele já vai possuir anticorpos, né, que vão se ligar rapidamente, imediatamente naquele vírus e vão eliminá-lo antes que ele cause danos, né, antes que ele consiga se reproduzir e prejudicar o organismo. Então, isso é que são células de memória, né? São células que estão ali preparadas, né, para combater esse vírus, porque elas já conhecem, né, esse agente contaminante. Elas já tiveram contato com ele em menor quantidade, né, de uma forma inofensiva através da vacina. Então, quando isso acontecer de verdade, as células, né, do nosso corpo, nosso sistema imunológico já vai estar preparado e vai combater rapidamente o vírus antes que ele consiga se proliferar. Quando o sistema de defesa entra em contato com o agente causador da doença, o organismo reage mais rápido, resultando em uma forma mais branda ou impedindo o desenvolvimento da doença. A vacina é, portanto, uma importante forma de prevenção contra doenças. Iniciando as atividades da semana 1, PET volume 6, atividade 1. Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase, deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que pode variar de uma simples gripe até a AIDS. De acordo com o seu conhecimento sobre viroses, existem 3 doenças causadas por vírus. Então, nós podemos citar a Covid-19, a gripe e a dengue. Atividade 2. O Covid-19, o HIV e o influenza vírus são exemplos de vírus envelopados. Explique o que são vírus envelopados. São vírus que possuem uma estrutura externa de proteção denominada de envelope externo ou capsídeo. Atividade 3. Leia o texto a seguir e depois assinale V para verdadeiro e F para falso. Ir ao hospital diante de qualquer sintoma. Não custa repetir a orientação do Ministério da Saúde e dos especialistas. A maioria dos casos de Covid não tem manifestações severas e nem ameaça à vida. Desse modo, a recuperação pode ocorrer em casa, lembrando, claro, de se evitar ao máximo contato com outros familiares e amigos. Além disso, outros vírus por trás de sintomas respiratórios estão em circulação. É o caso dos causadores da gripe e do resfriado comum. Contudo, é fundamental procurar o atendimento médico se houver febre alta, falta de ar, fadiga excessiva ou agravamento de sintomas como tosse e dores no corpo. O governo está capacitando e atualizando os profissionais de pronto atendimento para agilizar a triagem e encaminhar os casos realmente suspeitos para acompanhamento adequado. Então vamos às alternativas. Devemos encontrar os amigos nessa pandemia.
Obviamente que não, né? Alternativa falsa. Nós sabemos que nós devemos evitar, né, ao máximo aglomerações, contato com outras pessoas para poder evitar a proliferação do vírus. Se a pessoa tiver sintomas leves de gripe, ela deverá procurar atendimento médico. Também é falso, não há necessidade. Se houver certeza, né, que é um resfriado comum, não há necessidade de ficar em pânico, né, ou de procurar atendimento. Basta se recuperar em casa, né, como de costume. Agora, se houver outros sintomas, né, graves, como falta de ar, febre alta, aí sim deve-se procurar no médico. A falta de ar é um sintoma de coronavírus, verdade? Os casos suspeitos deverão ter acompanhamento adequado, também verdade. A maioria dos infectados tem manifestações leves, também está correto. Os profissionais de saúde recebem capacitação, também está correto. Atividade 4. De acordo com as imagens sobre a pandemia do novo coronavírus, assinale com X as respostas verdadeiras. Então, primeira alternativa, o vírus é transmissível pelas mãos. Essa resposta está correta, né? Uma vez que uma pessoa contaminada pode utilizar as mãos, né? Quando ela espirra, quando ela tosse, ela instintivamente pode colocar as mãos, né, na frente. Então, as mãos dela vai ficar contaminada pelas gotículas, né, de saliva, e se outra pessoa vier e apertar a sua mão, ela pode ser contaminada também, ou se ela colocar a mão suja, né, em qualquer objeto, maçanetas de portas, também pode ocorrer a transmissão se outra pessoa for ali colocar a mão naquela superfície, também levar, né, até o rosto, até a boca, então pode ocorrer a contaminação dessa forma. De acordo com o globo terrestre, somente a China, a Itália e o Brasil estão com casos de contaminação. Não é verdade, né? Como é uma pandemia, então vários continentes, né, praticamente todos os países contêm contaminação por coronavírus, infelizmente. As partículas respiratórias espalham vírus. Essa é a verdade, né? São as gotículas, as partículas respiratórias que transmitem o vírus. O vírus já se espalhou por muitos países ao redor do mundo. Verdade também. Não devemos nos cumprimentar com as mãos para evitar o contágio. Correto. Devemos evitar falar muito próximo aos outros, observando sempre uma distância mínima de 1 metro. Tá certo? Pelo menos 1 metro de distância, né, para não ter perigo que dessas partículas, né, dessas gotículas, atinjam, né, a outra pessoa. Por isso também é importante usar a máscara e higienizar constantemente as mãos. As estrelas rosas ao redor do planeta indicam locais onde há predominância do Sol em maior intensidade. Não, está incorreto, né? Essa imagem aqui está representando a pandemia do coronavírus. Última alternativa, nas mãos, além do coronavírus, há outras bactérias, por isso devemos sempre mantê-las limpas. Então, além do coronavírus, com certeza há outros micro-organismos, né? Por isso é importante sempre lavar as mãos constantemente, lavar as mãos sempre antes de se alimentar, né? Para evitar a contaminação através desses micro-organismos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 1 do PET volume 6. Espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber e registrar a participação de vocês. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar mensagem, estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp. Então eu vou ficando por aqui, abraços e até a próxima. Tchau, tchau!